Se você não sabe qual é o impacto do ajuste de emissões, dos valores hidráulicos referente a emissões nos injetores, como reio em geral, assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Okay? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Bom, nós temos aqui na bancada EPS 205 um injetor 0445 110 522. É um injetor Euro 5, né? E poderia ser qualquer injetor. Este é Bosch, poderia ser Siemens, Denso, Delphi, Caterpillar, não importa. Lembram-se da pergunta que eu fiz com relação a emissões? Emissões é um valor hidráulico que permite você verificar através do valor hidráulico, do que a tabela dimensiona para o valor hidráulico, onde que está ou qual é a posição da bobina em relação à peça induzida. Ou como vocês conhecem aí, o cogumelo. Né? O que isso impacta? Impacta no tempo de injeção. É muito importante, porque quando você está fazendo o ajuste do injetor e que você está determinando a altura da bobina, isto impacta em tempo de injeção. Nós vamos agora para uma tela maior, onde nós podemos explicar com mais detalhes sobre este assunto. Estamos no plano de teste do injetor 0445 110 522. Como no início da nossa dica, nós comentamos que nós íamos mostrar o teste de emissões e o que emissões impacta no funcionamento do motor. E por que nós temos um plano de teste para avaliar as condições de emissões? Então vejam, os dados são estes. Duração da excitação, 440 microsegundos. É o tempo em que a bobina vai permanecer energizada. Pressão do reio, 30 megapascal, ou seja, 300 bar de pressão. Quanto de óleo, ou seja, o quanto a agulha do bico vai permitir que flua de injeção, ok? O quanto vai ser a injeção? 5 mais ou menos 2 milímetros. Milímetros cúbicos por curso. A letra H maiúscula em alemão significa curso, ok? E o tempo de duração desse teste é 40 segundos. Então, nós já temos aqui, claro, iniciado, para que a gente pudesse ter os valores. Vamos considerar que este valor já tivesse finalizado, o teste já tivesse finalizado, ok? E o valor encontrado fosse 4,88. Ou seja, está verde porque nós temos uma tolerância. De 3, que é 5 menos 2, 3. E 7, porque 5 mais 2 é igual a 7. O nominal é 5. Então, quando esse valor de óleo está exatamente igual ao nominal, significa dizer que a altura da bobina que você ajustou, ok? Versus a força da mola, ok? Porque se nós temos a força da mola da válvula alterada, nós temos também alterado esse comportamento. Então vejam que este valor hidráulico ele representa o tempo, ou seja, este volume de óleo representa o tempo em que a válvula permanece aberta em relação ao teste de emissões. Se este valor aqui der abaixo de 5, vamos considerar como está aqui 4,88, significa dizer que
a bobina está um pouco mais alta, ok? Ou a mola está um pouco apertada. Por isso que nós temos que avaliar. Mas não é este o detalhe que nós queremos chamar a atenção. Lembre-se que a pergunta, o questionamento é: o que isso impacta no funcionamento do motor? Então, se este volume hidráulico está abaixo, significa dizer que o tempo de injeção está ligeiramente atrasado. Aí você poderia perguntar: mas Nonato, eu não tenho o mínimo 3 e o máximo 7. Então, na minha concepção, entre 3 e 7 estaria bom. Não, não é assim. O nominal é o ideal. O nominal representa o tempo correto de injeção, porque emissões avalia o tempo de injeção, ou seja, o início da injeção, se a injeção está adiantada ou se está atrasada. Se este volume de óleo está abaixo, eu tenho um leve atraso de injeção. Se este volume de óleo está acima, ok, significa dizer que a injeção está ligeiramente adiantada. Então, por isso que quanto mais distante dos 5 milímetros cúbicos, tanto para mais como para menos, mesmo estando verde, não é bom. Porque se eu tiver, por exemplo aqui, 3,2 milímetros cúbicos, está muito atrasada a injeção, muito atrasada. Isso vai representar, em média, em torno aí de 1,5 grau, quase 2 graus nessa injeção atrasada em relação. E o interessante é que não é só no tempo de emissões, né? Emissões é uma avaliação. Desde a pré-injeção, a injeção principal vai estar atrasado. Por quê? Porque se o volume de óleo estiver abaixo, significa dizer que o campo magnético está tendo dificuldade para puxar a válvula e derrubar a pressão no bastão e atrasando a injeção. Por isso que esse volume de óleo cai. Quando eu tenho a bobina mais próxima da peça induzida ou a mola estando mais fraca, nós temos aí este volume de óleo mais alto, que significa dizer que a injeção está adiantada. Então, quanto mais distante do nominal para mais, eu tenho a injeção adiantada. Quanto mais distante do nominal para menos, injeção atrasada. É por isso que muitas vezes, mesmo estando verde, acende a luz de diagnose, indicando que tem uma anomalia no injetor. Por quê? Principalmente se tem código IMA, porque o código IMA, na codificação IMA, já vem dizendo qual é a performance de tempo de injeção de tantos microsegundos em que vai acontecer a injeção. Então, como o módulo tem essa informação elétrica através do atracamento, do ripo, que gera no final do atracamento, ele sabe se está atrasado ou se está adiantado. Então, resumindo, se este volume de óleo está abaixo do nominal, quanto mais distante do nominal para menos, mais atrasada está a injeção. Neste injetor, neste cilindro acontecerá. Quanto mais para cima, quanto maior a quantidade de óleo, mais adiantado vai estar a injeção. Lembre-se que para que haja queima perfeita é necessário que o volume de óleo seja correto, ok? E é necessário também que o tempo de injeção esteja correto. Além da qualidade da injeção, ok? O tempo de injeção também tem que ser correto. Bom, pessoal, desta forma nós respondemos aí as várias perguntas que surgiram com relação a o que significa o teste de emissões e o impacto no ajuste no funcionamento do motor.
Então impacta diretamente no tempo de injeção, ok? Conforme foi explicado. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever neste canal e deixar os seus comentários. Até mais.